Não pode um jogador de futebol profissional ser expulso em 3 jogos na sequência. Não pode. Felipe, mas a gente vai destrinchar aqui que uma das expulsões foi injusta, a outra foi duvidosa. Vamos, eu vou fazer isso ao longo desse vídeo, eu te prometo. Mas não pode um jogador profissional ser expulso 3 jogos em sequência, sabendo que é reta decisiva e que você já tem um elenco reduzido, você já tem o teu atacante, o teu único centroavante, bom, pelo menos o único que o Felipe Luiz confia, aparentemente, o único centroavante está com o braço quebrado, você vai lá já com a sensação de que você não é a melhor peça para a ocasião, mas você é o que tem. Aí, sendo o que tem, porque o outro ainda está suspenso, você vai lá e toma um vermelho. Não pode. 3 jogos em sequência, por displicência, por excesso de vontade, não dá. Ponto. Não pode. E por isso mesmo o Flamengo estuda até punir o Plata. Já não sei se essa punição é só teatral, etc., porque na prática o que você precisa fazer é conversar com o jogador, preparar o jogador, é mexer no mental do jogador. Depois que o cara dá uma entrada bruta 3 vezes em sequência, você querer multar o maluco, sei lá, parece muito teatral. Mas eu vou falar sobre isso porque, óbvio, isso desenha o resultado do jogo. Ponto. Isso desenha o resultado do jogo. E a partir daqui, o Felipe Luiz acho que erra. O Felipe Luiz, para mim, tirou toda a possibilidade do Flamengo de, com 1 a menos, conseguir vencer o jogo, ou pelo menos não deixar o São Paulo pressionar o Flamengo no campo do Flamengo. Então acho que o Felipe Luiz erra pra cacete, mas está obviamente condicionado ao fato de ter um jogador a menos num jogo que aparentemente estava desenhado. Amigos e amigas, eu vou falar sobre o jogo, eu só não quero vir aqui dizer que vencer o São Paulo em São Paulo é obrigação. Eu não vou entrar nesse discurso, por mais que o Flamengo tenha mais dinheiro, o Flamengo seja mais técnico, eu trabalho com futebol hoje em dia. Eu não sou apenas um comentarista, eu não sou apenas um analista, eu não sou apenas alguém que está sentado numa sala no ar-condicionado dando pitacos, eu boto a minha cara no sol, literalmente. Eu sou treinador, eu sou auxiliar hoje do Sub-17 de um clube profissional, um clube que, tá brigando por título, etc. Então hoje eu tô lá no campo e prometi para mim que eu não posso fazer a mesma análise rasa e idiota que eu fazia há alguns anos. Eu prometi isso para mim e não vou fazer, tá? Não vou fazer. Então, por isso, eu quero te dizer, tira esse discurso, porque parte do que o Flamengo tem em campo ontem e em alguns jogos de meio de tabela, eu vou chamar assim, tá? Apesar de não ser meio de tabela, porque o Flamengo tá disputando a ponta o tempo inteiro, o ano inteiro, mas alguns jogos aparentemente de meio de tabela, essa postura que você cobra de dizer que o Flamengo é obrigado a vencer o São Paulo em São Paulo, isso é tão arrogante, isso é tão desrespeitoso ao adversário, que isso passa para o jogador, isso passa para a mídia, isso passa para uma cobrança que faz com que o jogador entre em campo falando assim, olha, tá vendo? Eu sou muito melhor. E aí, falta senso de urgência, porque se você é muito melhor, se você é obrigado a vencer em casa, fora de casa, e isso quer dizer o quê? Que você é extremamente superior ao adversário. E quem é extremamente superior ao adversário vai vencer. Vai vencer. Se você pegar a seleção dos Estados Unidos de basquete e for enfrentar a seleção brasileira de basquete, eles vão vencer. Não tem nenhuma chance do Brasil vencer. Nenhuma, é zero a chance do Brasil vencer. Eles vão vencer. No futebol não é assim. São 11 jogadores, você não tem só o critério técnico, tá? Porque a bola, diferente do basquete, você tem cesta uma atrás da outra, a quadra é desse tamanho, então o tempo inteiro você está tendo ponto. Diferente do basquete, o campo tem 106 metros, então você tem que cruzar 106 metros, 105 metros com alguém tentando tirar a bola de você, com alguém botando 11 caras na frente. Então, bicho, esse discurso raso não vai ter no meu canal, tá? Obrigação de vencer o Flamengo tem se ele enfrentar hoje o Altos do Piauí. Ele tem obrigação de vencer. Porque quando a gente entra com esse discurso, você vai fazer o time botar no drive dele ali, na cabeça dele, que ele vai vencer a qualquer momento. E é o que acontece, falta para o Flamengo senso de urgência. Em jogos de meio de tabela, você vê um Flamengo que acha que vai vencer a qualquer momento. Ontem, o Flamengo, para falar aqui especificamente do jogo, o Flamengo entra num confronto que ele precisa vencer desatento. E um jogador da qualidade do nível do Pulgar, que todo mundo aqui está dizendo que tem que ser titular, todo mundo falou que o Pulgar é titular. O Pulgar comete um erro infantil com 2 minutos de jogo. Um domínio de bola mal feito, uma bola resvalada mal feita, um toque mal feito, tudo mal feito. São várias ações, são vários gestos técnicos do jogador, que não tem a ver com o Felipe Luiz, não tem a ver com comando, não tem a ver com o treinador, são vários gestos técnicos e gesto mental e ações mentais de desatenção que o cara comete no início do jogo. E aí isso já desenha a partida. Por sorte, né, essa bola acaba entrando, gol do São Paulo, 1-0 e tal, e 2 minutos depois, pênalti para o Flamengo, numa bola do Plata, inclusive, que a gente vai bater aqui nele bastante, mas foi o Plata que criou, achou espaço e botou o Arrascaeta ali em condição
de fazer o gol de pênalti lá, o gol de empate, etc., numa jogada pelo lado que o Plata estava ali, se desenhou por ali. Graças a Deus, porque senão com 5, 6 minutos de jogo poderia ser diferente a história, tá? Então ali já se iguala de novo e você recomeça a ter mais 85 minutos de partida para tentar vencer o São Paulo, porque você precisa dos 3 pontos. Mas foram momentos de desatenção que você não pode ter. E aí, quando você, de novo, vem com esse discurso de que é obrigatório vencer, você facilita esse discurso para os caras. Você alivia o discurso para os caras. É você que vai aliviando. Porque eles ficam com essa arrogância e essa soberba que você tá, isso passa para o time. Bom, aí o Flamengo, então, agora precisava vencer, precisava partir para cima de novo, precisava ser melhor. E eu vou te dizer, foi melhor. O Flamengo consegue fazer o segundo gol, o Flamengo consegue mais uma vez ficar à frente do placar, meter um 2-1 e depois do 2-1, num gol do Samuel Lino, né, que estava para ser substituído, já tinha feito um impedimento, aliás, eu falei, a sorte não está do lado desse cara, daqui a pouco sim, a sorte sempre encontra quem está trabalhando, a gente brinca muito disso, porque daqui a pouco eu vou falar do oposto, tá? Mas não fique esperando a sorte na sua vida. Trabalha, estuda, se dedica para que quando a sorte aparecer, para quando a sorte resolver te procurar, ela te encontre trabalhando. Geralmente o encontro sorte e trabalho dá muito certo. Só a sorte não leva a lugar nenhum, tá? Bom, aí o Samuel Lino, muito bom jogador, ontem estava participando ativamente, mais uma vez, vem numa subida, talvez a melhor coisa que aconteceu no jogo de ontem foi o Samuel Lino, a gente recuperando o Samuel Lino de fato, é muito bom, velho, confiando nele de novo para ser titular, o cara que ele veio para ser. Isso é muito bom, então a gente consegue fazer o placar e depois você meio que domina o jogo. O São Paulo não tinha mais ações ofensivas contundentes e era de fato levar o jogo ali em banho-maria, talvez fazer um 3-1, vencer bem, botar os 3 pontos na casa, quando vem uma expulsão numa saída de bola do São Paulo na área do São Paulo. Amigos, a gente estava a 95 metros do nosso gol, faltavam 95 metros de distância para o São Paulo agredir a gente. Com 11 jogadores do Flamengo atrás da linha da bola, o Plata conseguiu ser expulso num lance imbecil, com todo o perdão aqui da agressividade da palavra, é um lance imbecil, é um lance que se for, eu chamaria de infantil se fosse a primeira vez. É a terceira vez em sequência, porque lá no jogo contra o Estudiantes, o Plata também é displicente, sei lá, irresponsável, usa o termo que você quiser aí, mas no jogo contra o Estudiantes, que ele é mal expulso, antes ele já tinha entrado umas entradas agressivas e violentas que poderiam ter expulsado o Plata. E ele repete gestos bobos e infantis em partida atrás de partida que eu já não chamo mais de lance infantil. Eu vou ter que chamar de imbecil agora. E não dá, porque aí um jogo que estava totalmente dominado, a afeição para o Flamengo fazer os 3 pontos e dormir líder do Campeonato Brasileiro, jogando a responsabilidade para o Palmeiras, esse jogo vira por uma... Já falei o termo, é imbecilidade mesmo, do Plata. Não pode, isso não pode acontecer. E aí, Felipe Luiz também não pode ir para a coletiva depois, Filipão. Seria lindo se fizesse isso sempre, seria legal para cacete. Mas como você expôs o Pedro uma vez, e eu achei do cacete, aquela exposição era necessária naquele momento, né, para que a gente tivesse certezas, ontem também não dá para falar, é muita vontade. Não é vontade, cara. 3 jogos seguidos, bicho, 3 jogos seguidos batendo acima do tom, velho, passando do tom em entradas que você já deveria ter falado na primeira, corrigido na primeira, Felipe. Começa a ser culpa sua também, não só do Plata, tá? E aí vem a culpa master para mim disso tudo, que aí de Felipe Luiz e Boto / BAP tem que dividir entre eles. É o fato de não ter um 9 reserva. Porque o Plata não funciona como 9, ponto. Já falamos aqui, velho. O erro do Plata ontem não é só a expulsão, o erro do Plata é ele ser um 9, tanto é que o pênalti do Flamengo sai de uma jogada do Plata na ponta, ele é ponta. Ele é ponta, bicho, ele é ponta. Não dá. O Bruno Henrique, graças a Deus, se encontrou no último jogo, depois tomou um amarelo idiota e não jogou ontem, mas no penúltimo jogo, graças a Deus, ele se encontrou e fez 2 gols, mas no resto do ano não funcionou como 9. E aí o único 9 que você tem, que vocês dois sentaram, Felipe Luiz e Boto, e disseram, é bom, mantém, traz esse cara, é o Juninho, e você não usa o Juninho. Então as coisas são confusas na minha cabeça, e as confusões, elas atrapalham o projeto vitorioso. Você precisa ter mais clarezas. Então aqui, para mim, esse é o grande problema do Plata ontem. É ele ser um camisa 9, que ele não é. Ele não é. O Plata gera espaço no lado, gera espaço do outro lado. Como 9, ele não funciona. E aí, claro, falta o treinador achar uma saída. E não é o Alacian, com todo respeito, não é o Alacian. O Juninho não sei, porque não sei, nunca é testado, não sei. Só que se o Juninho, que é o único 9 que você tem no elenco, não pode jogar, tem que sentar na coletiva e dizer, olha, erramos.
tem que bater no peito e avisar pro torcedor: erramos, o Juninho não é bom de bola. Não é bom de bola, porque se ele é bom de bola, se o Juninho de fato não é um erro do Felipe Luiz e do Boto, se ele não é um erro e ele perde pro Plata e pro Bruno Henrique como 9, se ele não é um erro e perde pro Plata e pro Bruno Henrique de 9, eu tenho que mudar de nome. Véio. Ou ele é um erro e tá tudo bem, aí eu prefiro usar Plata e Bruno Henrique de 9, mas porque é um erro, tem que assumir. As pessoas precisam ser culpadas pelos seus próprios erros, para que a gente corrija, senão a gente não vai corrigir. E não corrigiu. Teve a janela do meio do ano e não trouxe um camisa 9 pro lugar do Pedro. Desculpa, amigos e amigas, rezem para o Pedro estar disponível na final da Libertadores, nem que seja com o braço quebrado. Encham o Pedro de leite. Porque se depender do Bruninho, que graças a Deus se recuperou no último jogo, graças a Deus amo o Bruno Henrique, e do Plata como 9 ferrou. Bom, do Plata já não depende mais, porque foi expulso e não tá na final da Libertadores. Para variar, foi expulso. É isso. O jogo ontem muito desenhado por causa de mais uma expulsão. Mais uma vez, eu preciso vir aqui te dizer, como eu já falei contra o Bahia, como eu já falei contra o Racing, como eu já falei várias vezes aqui em jogos do Flamengo. Não dá para você jogar com um a menos e esperar que eu venha fazer uma análise sã, sóbria e coerente aqui depois do jogo. Não dá para você ficar com um a menos 30, 40, 60, 70, 80 minutos. E aí o Felipe Luiz erra, tá? Só para eu pontuar aqui e fechar, você vai ficar todo esse tempo, quase que um segundo tempo inteiro, com o jogador a menos, com o placar a seu favor, e você tira todos os homens de criação. Não pode, Felipe Luiz. Não pode. Você perdeu um atacante, velho. Um camisa 9 que nem é camisa 9. Não tinha que ter mexido em absolutamente nada ali. Não fazia sentido a mexida, velho. Não fazia sentido, porque você não perdeu um zagueiro, você não perdeu um volante, você perdeu um jogador que nem é da posição. Então, Felipinho, tem que corrigir coisas, velho. É reta final, e em reta final você precisa mostrar que você é o grande treinador que muita gente acredita que você é. E os grandes treinadores trazem soluções. Uma delas deveria ter sido controlar o ímpeto do Plata para que ele não fosse expulso de novo. Valeu? É isso. No mais, o campeonato não acabou, né, gente? Ai, acabou, já era. Ai, entregou pro Palmeiras. Ai, o Palmeiras não perde ponto para time. Ah, vê o campeonato, não vou ficar aqui falando não. Abre a tabela aí de novo e vê quantos pontos o Palmeiras perdeu para times pequenos. Vê quantos pontos o Palmeiras fez nos últimos 5 jogos. Os mesmos pontos do Flamengo. Então para. O campeonato não acabou, não. Não acabou. Para. Tem muita rodada pela frente e muita coisa pela frente ainda que está por vir. O Palmeiras vai tropeçar. Provavelmente hoje já. Beleza? É isso. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Curte esse vídeo. Mesmo que você discorde de mim, discorda no comentário. Comenta. Felipe, não concordo por isso. Dá a tua opinião. Mas aperta o botão do like, porque afinal de contas você está aqui assistindo o vídeo. Curte aí, porque é uma forma de você pagar o trabalho. Valeu? Agora sim eu fui. Hasta la próxima, bebês. Tchau!